Bom dia a todos. Bom dia, ministro. Bom dia, querida. Um prazer estar aqui com todos. Eu estou chegando à conclusão que o João Camargo não é muito meu fã. Por quê? Ele pegou um dos maiores oradores da história do Supremo Tribunal Federal, me deu 15 minutos, soltou o relógio e falou, vai lá. Você está fazendo stalking. Eu estava em Oxford nessa semana e a Dani estava lá também assistindo. É ela isso. Tá, ó. Onde vai, ó, vou atrás. Não, mas hoje a gente vai... Eu vou pegar o gancho aqui da última fala do Luciano Huck, porque lá em Oxford o senhor falou bastante sobre inteligência artificial, seus impactos, transformações no mundo. O senhor tem refletido muito sobre isso. Explica para a gente um pouquinho por que o senhor escolheu esse tema e o que de saída o senhor vê de mais relevante, transformador. Quer dizer, eu acho que um pouco antes da... Eu tinha me preparado para falar sobre o Brasil que dá certo e o Brasil que precisa mudar, mas tanto o João quanto o João Vitor disseram para a gente conversar sobre novas tecnologias de inteligência artificial, então vamos fazer isso. As novas tecnologias substituíram a tecnologia analógica tradicional pela tecnologia digital, com o impacto que produziu nas nossas vidas, universalizando os computadores pessoais, universalizando os telefones celulares e com a internet conectando o mundo inteiro, bilhões de pessoas. Isso impactou, Dani, de uma maneira muito significativa a comunicação social, democratizou o acesso ao conhecimento, democratizou o acesso à informação e democratizou o acesso ao espaço público. Essa é a parte boa. Porém, impactou porque nós acabamos com um filtro que era feito pelos meios de comunicação tradicionais, de modo que agora qualquer coisa chega ao espaço público. Então, há uma consequência negativa, que é a chegada da informação sem filtro, a tribalização da vida e uma crise no modelo de negócios da imprensa tradicional, que, embora seja um business privado, desempenha um papel muito importante de criar um conjunto de fatos comuns sobre os quais nós formamos as nossas opiniões. O que aconteceu no mundo é que agora cada tribo tem a sua narrativa e, portanto, a gente não consegue mais trabalhar sobre fatos comuns. Isso é um problema grave que nós estamos vivendo. Isso aqui que eu tenho no meu bolso é uma caneta azul. A partir daí, alguém pode dizer, eu prefiro vermelho, eu prefiro preto, eu acho um absurdo você ter uma caneta no mundo do computador pessoal, mas se alguém disser que isso aqui é um pneu, nós perdemos a capacidade de comunicação. Isso é um pouco o que aconteceu no mundo. Eu queria interromper o senhor, seguindo ainda nesse assunto, para a gente explorar melhor. Lá durante as discussões em Oxford, a professora Marie, do NetLab, que o senhor conhece, ela disse que o impacto dessa tribalização, ou do que a gente viu aqui na peça, né, as bolhas, é uma espécie de niilismo generalizado. Ou seja, tem uma ala que diz que vai haver, em algum momento, uma espécie de autorregulação, em que as pessoas vão aprender a duvidar, mas o que a gente está vendo produzir é essa desconfiança de absolutamente tudo, né? Uma descrença generalizada. O senhor acha que o caminho é esse, ou o ministro Barroso é um otimista incorrigível, né? Eu costumo brincar. Não, eu tenho uma visão muito construtiva da vida de uma maneira geral. Não gosto de olhar nada sobre uma visão que explore a negatividade. O que aconteceu, sobretudo, nessa matéria, foi uma mudança na escala. O New York Times, que é o jornal que tem o maior número de assinaturas digitais do mundo, tem 10 milhões de assinantes. A The Economist, que é uma das revistas mais influentes, tem 1,5 milhão de assinantes. Os jornais brasileiros principais têm 300 mil assinantes. O Facebook tem 3 bilhões de usuários. O YouTube tem 3 bilhões de usuários. O WhatsApp tem 3 bilhões de usuários. Então, houve uma mudança de escala e, do mesmo modo que se democratizou o acesso, também se abriram as avenidas para a desinformação, para os discursos de ódio, para as teorias conspiratórias. Eu acho que esse é um problema civilizatório de avanço e não tem uma visão pessimista, não. Quando a sociedade de consumo se massificou, a gente andava pelas ruas, era cheia de lixo, andava pelas estradas, as pessoas jogavam a garrafa, a lata. Há uma questão civilizatória de educação, de como lidar com as novas tecnologias. Quando eu era bem mais jovem, na minha primeira juventude, já estou na terceira, a gente via placas que diziam não jogue lixo na rua, não jogue a lata pela janela. Então, acho que as pessoas vão ter que ser reeducadas para esse novo mundo, que é o mundo das novas tecnologias. E há um impacto também, Dani, muito grande sobre a economia. A economia mudou de uma maneira muito substantiva e eu acho que esse é um ponto importante também
se assinalar. Vamos voltar nele já já. Eu quero falar um pouco sobre inteligência artificial, mas o senhor também é um estudioso das religiões, né? O ver para crer, ministro, vai cair em desuso, né? Já caiu, talvez, em desuso. Hoje, alguns vídeos produzidos por inteligência artificial são tão realistas que fica praticamente impossível, sem o uso de uma outra tecnologia, dizer se aquilo é fato ou fake. Qual o impacto da inteligência artificial a partir, primeiro, do universo da desinformação, e se o senhor quiser falar dos desdobramentos econômicos, segue o baile. Então, a inteligência artificial, como o Luciano começou a observar, ela traz muitos benefícios, maior capacidade de tomada de decisões, porque ela pode armazenar muito mais informações do que o cérebro humano e processá-las com muito maior velocidade, um impacto tremendo sobre a linguagem, sobre a comunicação. Hoje em dia, em breve, eu vou poder sentar aqui falando em português e vai sair mandarim, e, portanto, a linguagem vai deixar de ser uma barreira. E na medicina, no direito, os avanços são imensos, mas há as consequências negativas. O Luciano mencionou o uso bélico da inteligência artificial, o impacto sobre o mercado de trabalho e o impacto sobre a desinformação. A massificação da desinformação é um problema preocupante. Por quê? Porque nós todos somos ensinados a acreditar naquilo que a gente vê e ouve. O dia que nós não pudermos mais acreditar naquilo que a gente vê e ouve, a liberdade de expressão terá perdido o significado, e isso é um impacto muito grande sobre a democracia, que pressupõe as pessoas estarem esclarecidas e informadas, como enfatizava o João pouco antes de eu subir aqui. De modo que essa é uma preocupação muito grande, que está mudando a compreensão do significado da liberdade de expressão no mundo. E como regula, ministro? Porque esse é um debate, o senhor travou muito de perto ele quando presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, né? Bateu com essa muralha de que regular a rede social ou Big Tech é mexer com liberdade de expressão. Qual é o caminho? Veja, é preciso a gente, na vida, ter prudências e ousadias. Eu, por exemplo, não vim de helicóptero, vim de carro, porque achei que era mais prudente. Então, a gente tem que saber selecionar no que a gente é ousado e no que a gente é prudente. Quando você tem uma potencialidade de crime em qualquer área da vida, o que você precisa é conscientizar as pessoas de que aquilo é errado e de que aquilo é um ilícito. E, portanto, nós todos sabemos que você não pode furtar, você não pode roubar, você não pode cometer um estupro. Ainda assim, eles acontecem, mas isso só é possível porque as pessoas são conscientizadas e civilizadas para não fazerem o errado. O direito tem limites e possibilidades, porque você não pode botar um policial e um juiz atrás do comportamento de cada pessoa. De modo que a gente tem que civilizar e educar as pessoas a não usarem a inteligência artificial de uma maneira negativa, de uma maneira criminosa. Eu tenho fé que isso possa acontecer, como já aconteceu em muitas outras áreas. Mas é um processo, e é um processo que envolve riscos. Vamos falar de judiciário. Eu tenho rido muito com os vídeos, não sei se vocês acompanham nas redes sociais, né? Outro dia, um juiz ficou pau da cara porque um advogado colocou a inteligência artificial para ler uma petição. Você ouviu isso durante a audiência? Qual o impacto da inteligência artificial no judiciário? Por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, outro dia, pegou também uma peça que tinha sido elaborada com o IA, tinha uma espécie de truque dentro, porque, sim, vai ter impacto também no sistema judiciário, né? O impacto das novas tecnologias e da inteligência artificial sobre o sistema de justiça é imenso, tanto do ponto de vista instrumental, de você utilizá-la para produzir decisões, para produzir peças, como o impacto que produz sobre o direito de uma maneira geral. De modo que a gente tem que estar preparado para lidar com isso nos dois domínios. A regulação da inteligência artificial, antes de chegar no impacto sobre o direito, ela é muito difícil. Por quê? Primeiro que você tem que regulá-la com um trem em movimento. Está todo mundo querendo produzir o mais rápido possível a maior inovação. 1000 cientistas já pediram 2 vezes para dar uma pausa até ter um código de ética. Ninguém para, porque ninguém quer ficar para trás. A segunda dificuldade de você regular juridicamente a inteligência artificial é a velocidade da transformação. O telefone fixo, que era aquele pretão que a gente tinha na sala de casa, levou 75 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O celular levou 16 anos. A internet levou 7 anos.
O ChatGPT chegou a 100 milhões de usuários em 2 meses. Portanto, a velocidade da transformação é muito grande. E há uma assimetria de conhecimento entre reguladores e regulados. O Fábio Coelho entende muito mais de inteligência artificial do que todos nós aqui reunidos. Portanto, é difícil você regular alguma coisa em que aquele que você quer regular sabe muito mais do que você. Não é singelo. O impacto do direito é, do ponto de vista positivo da sua utilização, com inteligência artificial nós reduzimos a carga do Supremo de 150 mil para 20 mil processos em estoque, apenas com um programa capaz de fazer uma seleção daquilo que já tinha precedente para mandar embora os recursos repetitivos. Eu mesmo consegui fazer um programa, Maria, que reduz um processo em 20 volumes para um resumo em 5 páginas, e nós já produzimos, ainda na minha gestão, um programa que faz minuta de decisão, que eu não liberei, porque eu acho que a gente ainda não está com um código de ético maduro o suficiente para você ter a inteligência artificial produzindo decisões. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, Dani, de que esse é o futuro. O futuro vai ser decisões produzidas por inteligência artificial com maior objetividade do que os juízes são capazes. Mas sempre supervisionadas? Sempre com supervisão humana. Mas aí o juiz é que vai ter o ônus argumentativo de demonstrar por que ele não está seguindo a inteligência artificial. As pessoas se preocupam com o viés algorítmico, e é uma preocupação relevante, mas juízes de carne e osso também têm preconceitos e também fazem discriminações. Portanto, a inteligência artificial, tentar fazer de conta que ela não vai acontecer, é como aparar vento com as mãos. Ela vai chegar, portanto, a gente tem que regulá-la da melhor forma possível. Agora, ela vai mudar o direito, agora, deixando do ponto de vista instrumental da inteligência artificial para produzir decisões, para produzir peças processuais, para automatizar procedimentos, ela vai mudar o direito também. Quer dizer, o direito constitucional hoje, que é a minha área, tem preocupações com privacidade, tem preocupações com liberdade de expressão. O direito tributário está sofrendo um impacto enorme. Por quê? Porque as empresas de tecnologia são as que têm maior capacidade contributiva. Desculpe aí de novo, Fábio. Então, a NVIDIA bateu em valor de mercado de 5 trilhões em outubro do ano passado. 5 trilhões é o PIB da Alemanha. Portanto, uma empresa tem o PIB correspondente ao 3º maior PIB do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos e da China. O que só dificulta o ambiente de regulação, porque é uma capacidade de mobilização de lobby imensa, né? É isso. E na tributação, por exemplo, houve uma desterritorialização. Então, a Apple tem sede na Irlanda, não tem nos Estados Unidos ou no Brasil, onde estão sedes importantes dos seus negócios. E o sistema tributário ele é preparado para a tributação física, a saída da mercadoria, a entrada da mercadoria no país. No mundo que é virtual, então você não consegue tributar adequadamente as empresas que têm maior capacidade contributiva. Você tem outras áreas, como o direito do trabalho, a plataformização das relações de trabalho, isso está posto no Supremo. Eu quase atrasei a minha saída do Supremo, porque eu queria votar nessa questão, porque ela é muito importante, de como você lidar com os trabalhadores de aplicativos, que é uma realidade totalmente diferente e que não dá para você aplicar CLT, como você tradicionalmente aplicava. Você não está lidando com o metalúrgico, mas ele também precisa de direitos, de modo que há um impacto imenso sobre o direito do trabalho, um impacto sobre o direito antitrust. A Google, de novo, tem quase que o monopólio das buscas. A Meta e TikTok têm quase que o monopólio das redes sociais. Então, você tem um conjunto de novas... O direito penal, aqui o PIA, você tem, hoje em dia, os crimes cibernéticos, que são muito grandes, o malware, mas, por outro lado, você tem o abuso do uso da tecnologia do Estado também na persecução penal. O direito vai ser outro sob o impacto da inteligência artificial. Sem falar que as mudanças na economia, hoje em dia você tem e-commerce, você ouve música por streaming, você vê vídeos no YouTube, você vê filmes na Netflix, você faz pagamento pelo PayPal. Portanto, você armazena as coisas na nuvem da Amazon ou no Dropbox. Portanto,
as relações jurídicas, econômicas e sociais são profundamente impactadas pelas novas tecnologias e pela inteligência artificial. O mundo não vai ser mais o mesmo. Agora, uma das minhas, está acabando o nosso tempo, das reflexões que eu quero fazer, depois do evento em Oxford, eu fiz um retiro espiritual, então eu queria dizer isso. O mundo avançou muito em tecnologia, mas nós ficamos para trás em termos éticos e em termos espirituais. A grande transformação que o mundo vai ter que passar é um avanço ético e um avanço espiritual. A gente continua com guerras, a gente continua com pobreza extrema, a gente continua num mundo em que a injustiça passeia placidamente pelas ruas. De modo que eu continuo achando, muito sinceramente, Dani, que apesar de todas as transformações e modernidades, ainda são os valores tradicionais que libertam, que são o bem, a justiça, a busca da verdade possível no mundo plural. Tem uma frase do André Gide que eu adoro, que ele fala assim: acredite nos que buscam a verdade, mas duvide dos que a encontram. Portanto, a vida é plural, mas os valores continuam a ser, como eu falei, o bem, a justiça, a verdade possível e a dignidade de todas as pessoas. E a gente não pode permitir que a tecnologia derrote esses valores. Me ajude, ministro, então, numa palavrinha, as perguntinhas que a Esfera está fazendo para os convidados aqui do EsferaCast, e eu vou incluir uma aqui ao final, porque eu não vou deixar passar a oportunidade, como o senhor sabe. Então, uma pauta que precisa ser o centro do debate das eleições de 2026? Reforma política, passar para o sistema distrital misto. Qual pauta deveria unir o Brasil em prol do crescimento? Obsessão pela educação básica. Mudança imediata para colocar o país num outro patamar de competitividade. Superar os preconceitos contra a livre iniciativa. Qual a sua maior preocupação em relação ao futuro do Brasil? Algumas que o João mencionou, de nós estarmos nos atrasando na história, e acho que a educação é que nos libertará, e o investimento em ciência e tecnologia. E qual projeto que o próximo presidente deveria aplicar já no primeiro dia? Eu acho que, sem reforma política, para baratear o custo das eleições, nós não resolveremos o problema de uma corrupção entranhada no Estado brasileiro e que nós precisamos derrotar. Que tal o Supremo de fora hoje, ministro? Eu tenho... O Supremo presta um serviço valioso para o país, ele é indispensável e esse momento de turbulência precisa passar, mas a minha vida pessoal, eu logo depois que saí do Supremo tive um piripaque, fui parar no hospital, 3 dias de antibiótico na veia, fiquei bom, ninguém descobriu o que eu tinha, mas eu sei o que era. Excesso de leveza. Obrigada, ministro. Obrigada, Dani. Obrigada, ministro.